Livro dos Médiuns, capítulo 9, dos lugares assombrados. As manifestações espontâneas, que em todos os tempos se hão produzido, e a persistência de alguns espíritos em darem provas ostensivas de sua presença em certas localidades, constitui a fonte de origem da crença na existência de lugares mal assombrados. As respostas que se seguem foram dadas a perguntas feitas sobre este assunto. Primeiro, os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. Segundo, tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? O princípio ainda é aqui o mesmo. Os espíritos que já se não acham apegados à terra vão para onde lhes oferece ensejo de praticar o amor. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, pode dar-se que dentre eles alguns tenham, durante certo tempo, preferência por determinados lugares. Estes, porém, são sempre espíritos inferiores. Terceiro, o apego dos espíritos a uma localidade, sendo sinal de inferioridade, constituirá igualmente prova de serem eles maus? Certamente que não. Pode um espírito ser pouco adiantado sem que por isso seja mau. Não se observa o mesmo entre os homens? Quarto, tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas? Nenhum. Os espíritos vão a tais lugares como a todos os outros. A imaginação dos homens é que, despertada pelo aspecto lúgubre de certos sítios, atribui a presença dos espíritos, o que não passa quase sempre de efeito muito natural. Quantas vezes o medo não tem feito que se tome por fantasma a sombra de uma árvore e por espectros o grito de um animal ou o sopro do vento? Os espíritos gostam da presença dos homens, daí preferir os lugares habitados do que os lugares desertos. Contudo, pelo que sabemos da diversidade dos caracteres entre os espíritos, podemos inferir a existência de espíritos misantropos que prefiram a solidão. Por isso mesmo não respondi de modo absoluto à questão. Diz que eles podem vir aos lugares desertos como a toda parte. É evidente que, se alguns se conservam insulados, é porque assim lhes apraz. Isso, porém, não constitui motivo para que, forçosamente, tenham predileção pelas ruínas. Em muito maior número os há nas cidades e nos palcos dos que no interior dos bosques. Quinto, em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade. Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? O fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, no qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Mas, conforme disse acima, o aspecto lúgubre dos certos lugares que lhe fere a imaginação, e esta o leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. Ademais, a entreter essa crença supersticiosa, aí então as narrativas poéticas e os contos fantásticos que se acalentam na infância. Há para os espíritos que costumam reunir-se dias e horas em que prefiram fazê-lo? Não. Os dias e as horas são medidas de tempo para uso dos homens e para a vida corpórea, das quais os espíritos nenhuma necessidade sentem e nenhum caso fazem. De onde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferentemente durante a noite? Da impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. O mesmo se dá com os dias e as horas que muitos julgam lhes serem mais favoráveis. Fica certo de que a influência da meia-noite nunca existiu senão nos contos.
Sendo assim, por que é então que alguns espíritos anunciam a sua vinda e suas manifestações por certos e determinados dias, como a sexta-feira, por exemplo? Isso fazem espíritos que aproveitam a credulidade dos homens para se divertirem. Pela mesma razão, há os que se dizem o diabo e dão a si mesmo nomes infernais. Mostrai-lhes que não vos deixais enganar e não mais voltarão. Oitavo. Prefere os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? O corpo era uma simples vestidura. Do mesmo modo que o prisioneiro nenhuma atração sente pela corrente que os prendem. Os espíritos nenhuma experimentam pelo envoltório que os fez sofrer. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa que para eles tem valor. São-lhes mais agradáveis do que quaisquer outras as preces que por eles se façam junto dos túmulos do seu corpo? A prece, bem o sabes, é uma evocação que atrai os espíritos. Tanto maior ação terá quanto mais fervorosa e sincera for. Ora, junto de um túmulo venerado, sempre se está em maior recolhimento do que algures, e a conservação de estimada relíquia é um testemunho de afeição dado ao espírito e que nunca deixa de o sensibilizar. O que atua sobre o espírito é sempre o pensamento, e não os objetos materiais. Mais influência do que sobre o espírito exercem esses objetos sobre aquele que ora, porque lhe fixam a atenção. Nona. À vista disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal assombrados. Dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos por coisas materiais. Podem sê-lo por determinados lugares onde parece estabelecer domicílio, até que desapareçam as circunstâncias que os faziam buscar esses lugares. Que circunstâncias podem induzi-los a buscar tais lugares? A simpatia por algumas das pessoas que o frequentam, ou o desejo de com elas se comunicarem. Entretanto, nem sempre os animam intenções louváveis. Quando são espíritos maus, podem pretender tirar vingança de pessoas de quem guarda as queixas. A permanência em determinado lugar também pode ser para alguns uma punição que lhes é infligida, sobretudo se ali cometeram um crime, a fim de que o tenham constantemente diante dos olhos. Décima. Os lugares assombrados sempre o são por antigos habitantes dele? Sempre não. Às vezes, porquanto, se o antigo habitante desses lugares é espírito elevado, tampouco se preocupará com a sua habitação terrena, quanto com seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares muitas vezes não têm, por assim procederem, outro motivo que não simples capricho, a menos que para lá sejam atraídos pela simpatia que lhes inspirem determinadas pessoas. Pode estabelecer-se num lugar desse com o fito de proteger uma pessoa ou a própria família? Certamente, se forem espíritos bons. Porém, neste caso, nunca manifestam sua presença por meios desagradáveis. 11. Haverá alguma coisa de real na história da Dama Branca? Mero conto, extraído de 1000 fatos verdadeiros. 12. Será racional temerem-se os lugares assombrados pelos espíritos? Não. Os espíritos que frequentam certos lugares, produzindo neles desordens, antes querem divertir-se à custa da credulidade e da poltronaria dos homens do que lhes fazem mal. Aliás, deveis lembrar-vos de que em toda parte há espíritos, e de que assim, onde quer que estejais, os tereis ao vosso lado, ainda mesmo nas mais tranquilas habitações. Quase sempre, eles nos assombram certas casas. Eles só assombram certas casas porque encontram ensejo de manifestarem sua presença neles. 13. Haverá meios de os expulsar? Há. Porém, muitas vezes o que fazem para isso os atrai em vez de os afastar. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons.
Atrai, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e somente bons espíritos tereis junto de vós. Há, no entanto, pessoas muito bondosas que vivem às voltas com as tropelias dos maus espíritos. Por quê? Se essas pessoas são realmente boas, isso acontece talvez como prova para lhes exercitar a paciência e concitá-las a se tornarem ainda melhores. Fique certo, porém, de que não são os que continuamente falam das virtudes os que mais as possuem. Aquele que é possuidor de qualidades reais quase sempre o ignora ou delas nunca falam. O que se deve pensar com relação à eficácia do exorcismo para expelir dos lugares mal assombrados os maus espíritos? Já tiveste ocasião de verificar a eficácia desse processo? Não tens visto, ao contrário, as tropelias redobrarem de intensidade depois das cerimônias do exorcismo? É que os espíritos que as causam se divertem com serem tomados pelo diabo. Também os que não apresentam com intenções malévolas podem manifestar sua presença por meio de arruídos e até tornando-se visíveis, mas nunca praticam desordens nem incômodos. São frequentemente espíritos sofredores cujos sofrimentos podeis aliviar orando por eles. Outras vezes, são mesmo espíritos benfazejos que vos querem provar estarem juntos de vós, ou então espíritos levianos que brincam. Como quase sempre os que perturbam o repouso são espíritos que se divertem, o que de melhor tem a fazer os que se veem perseguidos é rir do que lhes sucede. Os perturbadores se cansam, verificando que não conseguem meter medo nem impacientar. Resulta das explicações acima haver espíritos que se prendem a certos lugares, preferindo permanecer neles, sem que, entretanto, tenham necessidade de manifestar sua presença por meio de efeitos sensíveis. Qualquer lugar pode constituir morada obrigatória ou predileta de um espírito, embora mau, sem que jamais qualquer manifestação se produza. Os que se prendem a certas localidades ou a certas coisas materiais nunca são espíritos superiores. Contudo, mesmo que não pertençam a esta categoria, pode-se dar que não sejam maus e nenhuma intenção má alimentem. Não raro, são até comensais muito úteis do que prejudiciais. Portanto, desde que se interessam pelas pessoas, podem protegê-las.